Boa tarde a todos. A gente está agora retomando em 2022 a nossa série de webinários, né? A gente, levando em conta 2020 e 2021, a gente fez cerca de mais ou menos uns 200 webinários aí de várias temáticas que sempre envolvendo a educação e a ciência, né? Hoje a gente está retomando e a primeira webinar da série de 2022 vai ser com a Flávia Calé, que atualmente é a presidenta, né, da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, né? Ela é graduada em História pela UFRJ, é mestre em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aqui da USP, e está fazendo doutorado no programa de História Econômica, também da mesma instituição da USP. E, no momento, também ela está como presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Então, a ideia desse webinar, como a gente tem feito no nosso formato, é que na primeira meia hora, a Flávia vai fazer uma apresentação, ela já tem uma apresentação de slides já pronta, né, para mostrar os dados, o que ela tem feito, né? E na meia hora que segue, a gente vai fazer discussões, complementações, as pessoas também que estiverem nos acompanhando ao vivo aqui pelo YouTube podem fazer alguma pergunta e a gente vai trazer para ela. O tema, né, não podia ser mais oportuno, né, que seria desafios do jovem pesquisador e do pós-graduando no Brasil. A gente está, como todos vocês estão acompanhando, houve esse processo de pandemia, ele acabou trazendo uma série de dificuldades para todos os setores aí que envolvem a educação, né? Com a questão do ensino remoto, a própria dificuldade de acesso também às pessoas que estão fazendo pesquisa nos seus laboratórios e tudo mais. E ela vai focar, inclusive, um pouco como é que está a situação. Inclusive, uma coisa que nos preocupa muito é a fuga, né, de cérebros, né, que está acontecendo realmente, né? A gente, ontem mesmo, na posse do professor Carlotti, o Floriano até comentou que há, inclusive, colegas nossos da própria USP também, que estão migrando também para fora, estão saindo, né? Outros, inclusive, estão indo para outras instituições privadas aqui, saindo da universidade. Então, ela vai procurar colocar como é que está esse contexto. Então, queria agradecer mais uma vez a Flávia pela oportunidade que ela está nos dando de ter essa conversa e passo a palavra diretamente para ela para dar início à apresentação. Por favor, Flávia. Boa tarde, professor Hélio e todos que nos acompanham aqui nessa tarde. Esse é um debate que tem uma dimensão muito estratégica, né, para o nosso país, para o desenvolvimento brasileiro e, principalmente, agora para a superação, né, de certa maneira, da crise, da profunda crise econômica, humanitária, sanitária que o Brasil vive, né? Então, por que discutir a condição do pós-graduando no Brasil? Então, essa aqui é a primeira questão que eu gostaria de responder, né? Eu acho que dentro do debate do papel estratégico que a ciência tem para o desenvolvimento das nações, nesse contexto do século XXI, da revolução tecnológica, das sociedades do conhecimento, economia... Primeira questão que eu gostaria de é importante, dentro desse contexto, então, da ciência nesse contexto, a ciência como fundamental para um projeto nacional, discutir o lugar da pós-graduação no nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e discutir o papel desse agente aí, que é o pós-graduando e a pós-graduanda, né? Que são fundamentais. São personagens, somos personagens que temos um caráter híbrido, né? Somos estudantes em formação, ao mesmo tempo somos pesquisadores, né? Profissionais da pesquisa, vinculados a 90% da produção científica nacional que se dá, que tem um locus na pós-graduação e na universidade pública em especial, né? Eu ouvi um podcast outro dia da Eliane Catanhede sobre a questão
do agronegócio, das startups, e o comentarista, a pessoa que falava sobre o tema, falava sobre a necessidade de se investir em startups, de se investir, dos investimentos das empresas, da formação de talentos, e em nenhum momento foi citado universidade, pós-graduação, né? Como se a formação de talentos se desse de maneira etérea, né? E ela se dá num lugar muito concreto. Então, a pós-graduação ela é fundamental de ser discutida, e a formação de jovens talentos para o desenvolvimento brasileiro, ela não pode ser dissociada da discussão da pós-graduação, né? Então, por isso é estratégico essa discussão, por isso é importante ter um lugar, né, no nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, a discussão da formação de jovens talentos no Brasil. A gente ainda vive no Brasil um bônus demográfico. Esse bônus demográfico está em declínio, nós estamos no fim desse bônus demográfico. Outros países na Europa vivem um suicídio demográfico, ou seja, existe uma demanda, né, de captura de jovens, de força de trabalho de outros países. O Brasil ainda tem uma força pujante na juventude, e nós precisamos aproveitar esse ativo, né, esse ativo que nós temos hoje, e que nós estamos perdendo. O professor Hélio citou aí a pandemia ela teve um impacto muito forte na produtividade geral, né, no setor acadêmico, mas prejudicou mais fortemente alguns setores, né, mulheres, mães, pais, né, que se dedicam à paternidade. Então, você tem um novo contexto a partir da pandemia que precisa ser discutido e precisa ter políticas públicas para enfrentar. Hoje, o jovem pós-graduando, vou falar aqui um pouco, vou mostrar aqui alguns dados sobre o tema das bolsas. Nós elaboramos o Plano Anísio Teixeira, que é um plano emergencial para o resgate e para o investimento nos jovens pesquisadores brasileiros. Esse Plano Anísio Teixeira, ele trata basicamente de 3 questões. Primeiro, a necessidade da gente ter uma política de valorização da carreira científica desde a pós-graduação, e essa valorização passa necessariamente pelo reajuste das bolsas de estudo. Reajuste das bolsas, que está agora em março, a gente vai completar 9 anos sem reajuste. A criação de um grande programa de pós-doutorado no Brasil, para a gente fixar e reter esses jovens cientistas, pesquisadores formados, que estão na sua plena capacidade de dirigir linhas de pesquisa, de atuar na pesquisa brasileira, que hoje estão indo para fora do Brasil, nesse fenômeno da fuga de cérebros, que não tem um diagnóstico, mas que ela existe, nós vemos, né, quem está aqui vinculado a grupos de pesquisa sabe que ele acontece cada vez com mais frequência, não só entre jovens pesquisadores, mas entre pesquisadores sêniores também. O professor falou sobre a Universidade de São Paulo, e isso é verdade, o número de pesquisadores e professores se desvinculando da universidade indo para fora do país, mas eu acho que uma coisa mais grave ainda que acontece com o pós-graduando é a desistência da carreira científica. Depois de 10, 15 anos de investimento nessa formação desses pesquisadores, eles simplesmente evadem da carreira científica, ou por falta de incentivo, né, ou porque estão subempregados, porque estão desempregados, porque não conseguem autofinanciar a atividade da pesquisa, que é muito cara. Um dos objetivos da Constituição brasileira é a conquista da autonomia tecnológica do nosso país, né? E esse objetivo, para o cumprimento desse objetivo, segundo a Constituição brasileira, o Estado precisa financiar a formação desse tipo especial de profissional, que é esse profissional altamente capacitado, especializado, que é o cientista, que é o pesquisador no Brasil. Então, o investimento público ele é absolutamente fundamental para essa finalidade, e o que nós temos é uma diminuição permanente desse investimento e uma perda sistemática desses ativos. Eu vou aqui compartilhar alguns dados, né, sobre o que nós consideramos ser um primeiro passo muito importante para a retomada da valorização da carreira científica, né, e
da valorização desse jovem pesquisador. Nós estamos numa campanha permanente, né? Tem um pouco mais de 2 anos que nosso foco é integralmente na campanha do reajuste de bolsas, né? E eu vou explicar aqui um pouco por que esse é um tema tão caro para a gente. Nós temos um histórico aqui, é possível ver, professora Hélio? Sim, que eu estou vendo. Então, esses dados são amplamente conhecidos, né? Então, são os dados aqui sobre o orçamento da CAPES. É um orçamento que tem uma oscilação muito grande aqui, né? Depois de 2018, você tem uma diminuição desse orçamento. 2019 ele vai para 4,19, né? Quase 20, porque ele era muito menor esse orçamento, mas no fim do ano, em função do MEC não ter conseguido executar recursos, acaba fazendo uma transferência, né, para a CAPES, mas isso foi no fim do ano. 2019 foi um ano de corte de bolsas, foi um ano muito difícil para a pós-graduação, né? Mas, assim, as destinações orçamentárias têm sido menores que esse patamar aqui, por exemplo, de 2019. E o número de bolsas, se a gente vê aqui essa linha, ela também diminuiu. Nós tivemos um auge aqui em 2018 de 92 mil bolsas e a gente caiu aqui para um patamar de 89 mil bolsas de mestrado e doutorado. Mais para frente eu vou falar sobre isso, mas aqui em 2020 teve além de uma redução do número, né, do valor dedicado às bolsas de estudo, você teve o encerramento do PNPD, do Plano Nacional de Pós-Doutorado no Brasil. E desde então nós não temos uma política clara, voltada, uma política pública voltada para a retenção dos jovens doutores no Brasil. Um fenômeno mais ainda complexo, mais ainda difícil, acontece com o orçamento do CNPq, né? Ele é um orçamento cada vez mais diminuto, crescentemente, redução de cortes crescentes, o auxílio à pesquisa diminuiu muito, a infraestrutura de pesquisa diminuiu muito, praticamente zerou a divulgação científica no orçamento do CNPq, e o número de bolsas ofertadas também é um número cada vez menor. O edital universal do ano passado, apenas 13% do edital universal do conjunto, né, de projetos que foram aprovados, apenas o orçamento caberia financiar apenas 13% dos editais, das propostas dos projetos que foram aprovados, com capacidade de serem financiados pelo Estado, né? Então, hoje o Estado opera ele circunscreve, ele diminui, ele retém a capacidade científica brasileira, né? Então, por conta do baixo investimento. Aqui a gente tem a situação da pós-graduação. Então, nós temos aqui o número de matrículas em 2020, 180 mil bolsas mestrandos, 125 mil doutorandos, 300 mil no total, e o percentual de bolsas, né? Ou seja, apenas 40% dos pós-graduandos no Brasil têm financiamento, algum tipo de financiamento, sejam das agências CAPES, CNPq ou das fundações de amparo à pesquisa, né? Dos 40% que têm acesso à bolsa, 60% não têm acesso à bolsa, a grande maioria não tem acesso ao fomento, se autofinancia na formação dessa atividade que é tão cara e tão importante para o país. Desses 40%, 73% são financiamento, né, a grande maioria são financiamentos da CAPES, 13% do CNPq e 14% cabe o percentual para as fundações de amparo à pesquisa estaduais, né, que cumprem também um papel de complemento nesse financiamento do jovem pesquisador no Brasil. Aqui tem um gráfico sobre a distribuição nos estados, né, entre CAPES, CNPq e as fundações de amparo.
A grande maioria aqui não tem bolsa, né? Mas a CAPES ela é a grande financiadora da pós-graduação no Brasil. Aqui a gente tem um gráfico sobre a situação dos mestres e doutores, das titulações. É importante observar, o anuário da USP já sinalizou, né, o anuário de 2021, para uma queda de titulações na casa dos 26%, pouco mais de 26%, na queda de titulações entre 2018 e 2020, e no plano nacional isso também é verificado aqui, né? Você tem uma redução aqui no número de titulados, eu acho que isso tem muito a ver realmente com a pandemia, mas principalmente com uma ausência de infraestrutura que conseguisse reter, nesse contexto, né, vários setores tiveram auxílio, setor cultural, setores empresariais tiveram auxílio, próprio auxílio emergencial, né, que foi dado às pessoas de baixa renda, desempregadas. A pós-graduação não teve um aporte, né, de financiamento que pudesse estancar, né, que pudesse evitar esse cenário de redução de titulados, ou seja, de evasão da pós-graduação. Eu acho que esse aqui é um cenário grave, eu acho que ele tende a permanecer, essa tendência. Quem está aqui nos programas de pós-graduação já verifica uma diminuição na procura nos programas, né, nas seleções, uma diminuição da concorrência nas seleções para mestrado e doutorado nos programas, porque diminuiu realmente a procura e tem diminuído a procura pela pós-graduação. A situação atual dos valores das bolsas, né? O último reajuste se deu em março de 2013, a defasagem histórica, né? Desde 2013, que foi esse último reajuste, nós temos um acumulado de 67%, né, 67,9% nesse dado do INPC, que é um Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Em 95, se a gente olha desde 95, que foi quando a Bolsa teve o seu maior poder aquisitivo, digamos assim, né? Você tem um acumulado de 500%. As bolsas, se você tivesse um reajuste desde 1995, nós teríamos hoje um valor de mestrado e doutorado próximos a esse aqui, mestrado R$ 4.452, e a bolsa de doutorado valeria hoje R$ 6.599, né? Corrigido o valor, enfim. Então, aqui a gente tem uma linha temporal das bolsas de estudo, né? Então, os valores das bolsas, aqui em 2004 tem um reajuste, 2006 outro reajuste, 2008 e depois só em 2013. E depois a gente não tem mais reajuste nas bolsas. A gente fez aqui algumas projeções de estudos, né, sobre o reajuste de bolsa em diferentes cenários, né? Então, esse aqui é uma projeção das bolsas de mestrado corrigidos pelos valores da inflação, né, a partir de 2013. Então, que foi o último reajuste. Se a gente vê aqui, o valor da bolsa de mestrado é R$ 1.500, e se a gente tivesse reajustado anualmente de acordo com a inflação, esse valor seria hoje R$ 2.519. As bolsas de mestrado. No caso das bolsas de doutorado, esse valor seria R$ 3.695, reajustados de acordo com a inflação. Se a gente vê um cenário, né? Aqui são as bolsas de estudo comparados com o salário mínimo. Salário mínimo aqui desde 95, né? Aquela série desde 1995. O salário mínimo ele tem reajustes permanentes e a nossa bolsa aqui, vocês veem que o salário mínimo quase chega ao valor da bolsa de mestrado, né? Em 2022. Aqui tem um cálculo sobre a quantidade de cestas básicas compradas com o valor da bolsa de mestrado e doutorado ao longo desse tempo. Então, aqui em 95,
nós comprávamos com a bolsa de doutorado 12 cestas básicas, 12 cestas e 8 com as bolsas de mestrado. Esse valor ele vai transitando aqui pelos anos, e hoje a gente chega aqui, ó, a 3 cestas básicas e 2 com o valor do mestrado. É uma diminuição, é uma perda significativa, né? Aqui a gente tem um histórico, então, da valorização de bolsas. Houve alguns, enfim, a gente tem aqui, né, a primeira concessão de bolsas em 52, as bolsas de mestrado valendo 6 salários mínimos na década de 70. Nos anos 80, a gente teve uma conquista muito importante, que foi a vinculação da bolsa ao salário dos professores universitários. Então, isso aqui foi uma conquista importante, e eu acho que a gente tem que discutir, vamos discutir mais à frente, algo desse tipo, né, um parâmetro desse tipo para as bolsas de estudo. A bolsa de mestrado em 95, então, equivalia a 6 salários mínimos. Em 2003, teve uma política, né, do CNPq de garantir uma unidade referencial de bolsas, e as bolsas de mestrado e doutorado indo equivaleriam a frações dessa unidade referencial de bolsas, mas quando os valores CNPq e CAPES se uniram, essa política que ela foi abandonada nos anos 2000, né, ao longo dos anos 2000. Então, os mecanismos de valorização das bolsas, né, ao longo da história, teve a possibilidade de vinculação ao salário mínimo, o vencimento dos professores universitários, essa unidade de referência básica e a inflação, né? Então, são 4 medidores aí possíveis, né? 4 medidores para a gente vincular o reajuste, né? Então, fazer uma discussão sobre como ter um reajuste anual. Os valores das bolsas de mestrado com valores corrigidos para a inflação e de doutorado, que a gente viu anteriormente, corrigidas desde 2013, seria 2.500 de mestrado, 3.600, quase 3.700 de doutorado. Os valores reais das bolsas de mestrado e doutorado de acordo com a inflação, né, reajustados pela inflação. Aqui a gente faz uma proposta de progressão, na verdade, né, da reposição pelos próximos anos, para que ela não seja uma reposição dos 67%, mas que a gente projete essas reposições, né? Então, tem aqui reposição de 20%, a cada ano, né, aumentar 10%, até chegar aos 70% de reposição integral em 2027, que chegaria a bolsa 3.740 e 2.550 a bolsa de mestrado. Então, essa aqui é uma proposta, né, de uma das propostas de possibilidade de reajuste, né? Aqui são os valores das bolsas de mestrado e doutorado, se reajustadas a partir do salário mínimo. Se reajustadas a partir de 2013, de acordo com o salário mínimo anualmente, o valor da bolsa de mestrado estaria hoje em R$ 3.030 e a bolsa de doutorado R$ 4.848, né? Se a política tivesse vinculada, né? Se fosse a vinculação ao salário mínimo, então esse seria o ganho nos últimos 9 anos. Então, e aqui é uma projeção caso o reajuste tivesse atrelado ao salário dos professores, né? Então, esse valor chegaria aqui, em 2019, a R$ 5.200 de doutorado e de mestrado R$ 3.443. O mecanismo de aqui, o valor das bolsas de mestrado e doutorado, numa projeção, né, até de recomposição, então 10%, 40%, 50%, 60%, 70%,
Em 2025, chegaria a 5.202 e as de mestrado, 3.443. Aqui a gente fez uma projeção, professor, dos impactos nas contas públicas desse reajuste, né? A gente está fazendo a partir do INPC. O orçamento da CAPES em 2021, 2.800, do CNPq, 1.200. O acréscimo, se a gente fizesse o reajuste completo, seria um impacto de 1.300 nas contas da CAPES, né? Então seria um valor a mais. 202 milhões no CNPq equivaleria a 1.500 bilhões de acréscimo orçamentário para o reajuste integral. Seria aqui um impacto, então, de 47% na CAPES e 20% no CNPq. Isso aqui representar anualmente, então, se fosse um reajuste anual, seria um impacto aqui, no caso da CAPES, de 197 milhões, 7%, 36 milhões na CAPES, no CNPq. É bem irrisório, né? Se fosse uma política permanente, o impacto seria muito menor, né, no orçamento, e seria possível essa construção, ela seria realmente viável, né? A gente discute como fontes do orçamento, fontes para o reajuste, né? O orçamento da União, o próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi uma conquista, a garantia da liberação, né, do fundo, tem várias questões ainda aqui em jogo para a liberação efetiva dele, mas o fundo ele poderia ser um financiamento ou a garantia. Existem projetos de lei no Congresso Nacional que tratam sobre a destinação de 25% do Fundo Social do Pré-Sal para ciência e tecnologia, que seria uma nova fonte para ciência e tecnologia, e nossa defesa que poderia sair daqui também esse recurso. O que fazer, então, para... três questões, eu acrescentarei uma quarta aqui, que eu falei no início, mas eu gostaria de resgatar, como uma política imediata, um pontapé imediato, inicial, para a valorização da carreira científica. A gente precisa, primeiro, estruturar uma carreira científica no Brasil que leve em consideração a pós-graduação, os pós-graduandos brasileiros, né? Mestres, mestrandos, doutorandos, pós-doutores. Então, a gente precisa discutir um conjunto de direitos, né? Política de reajuste permanente, direito a 13ª bolsa, a férias, a contribuição previdenciária. Eu acho que a gente precisa estruturar realmente um plano que inclua esses jovens e valorize a carreira científica. De maneira imediata, emergencial, nós precisamos de um reajuste imediato das bolsas de estudo. O CONFAP, a Confederação, o Conselho Nacional de Fundações de Amparo à Pesquisa Estaduais, tem estimulado o reajuste das fundações estaduais. Ano passado, a gente fez uma paralisação nacional na pós-graduação, e na mesma semana a gente conquistou aí o primeiro reajuste, que foi na FAPEMIG, em Minas Gerais, e daí tem acontecido um efeito cascata, né? Várias fundações ou reajustaram, anunciaram reajustes, ou estudam possibilidades de reajuste ainda esse ano, né? A CAPES, o CNPq também tem feito estudos sobre a organização desse reajuste, mas ainda não tem uma medida concreta. A instituição de mecanismo anual de reajuste, eu acho que seria muito coerente, né? Se a gente pensa na estruturação de uma carreira científica, esse mecanismo do atrelamento ao salário dos professores, eu acho que pode ser um bom mecanismo, né? Considerando que é uma carreira, né? E que a pós-graduação é parte dela, mas, enfim, a gente viu aqui alguns modelos possíveis para a discussão do reajuste anual, e a gente está aberto a essa discussão, e a necessidade da universalização das bolsas. Se a gente considera que a pós-graduação ela tem esse caráter híbrido de um estágio de formação, mas também já parte, né,
já existe um trabalho, já existe uma dedicação profissional também às pesquisas, é importante, então, que todos os pesquisadores e pesquisadoras que se dedicam a essa atividade sejam remunerados por ela, tenham incentivo do Estado para conseguir concluir, para conseguir reter esses cérebros, para a gente ter um incentivo efetivamente para a formação de jovens talentos no nosso país. Enfim, com isso eu concluo, professor, essa fase inicial e fico aqui à disposição dos questionamentos que possam aparecer. Obrigada. Bom, eu acho que o quadro que se apresentou, ele está bem completo, né? Eu acho que vocês conseguiram assim, sistematizar as várias situações e com propostas também. A questão é tudo a questão de política, se é possível ou não. Eu acho que, como você colocou, essas bolsas elas estão completamente defasadas, né? Você chegou numa transparência, comparar isso com a cesta básica, né? E realmente uma bolsa de doutorado equivale a 3 cestas básicas, no mestrado 2, é um negócio que é muito difícil de você ter alguém, né, se interessando para fazer esse tipo de trabalho aí. Queria que você colocasse primeiro um pouquinho o seguinte: a tua associação que você preside, quantos membros ela tem? Como que ela está distribuída a nível de Brasil? Você poderia dar um pouquinho de detalhe como é que ela está estruturada e de que maneira ela está sobrevivendo também do ponto de vista financeiro? A NPG ela tem uma diretoria aí de cerca de 40 diretores que estão espalhados por todo o país. A NPG é uma entidade que foi fundada em 86, né? E ela foi fundada a partir dos jovens pesquisadores que se organizavam dentro da SBPC, nas assembleias do Movimento Nacional de Pós-Graduandos, e foi dentro da SBPC que nós nascemos, né? Das reuniões anuais da SBPC, dessas assembleias dos pós-graduandos que aconteciam lá. Então, e muito dessa vitória da vinculação ao salário dos professores nos anos 80 foi fruto dessa força também dos jovens pós-graduandos que se organizavam naquele momento, né? Pós-graduação do final dos anos 60, então uma organização muito jovem. E a atividade, o principal financiamento hoje da entidade é a carteira do estudante, né? É o financiamento do próprio pós-graduando da sua entidade de representação. Então, quando se associa à entidade, quando compra a carteira da entidade, que também é o direito à meia entrada, também financia as atividades da NPG. A gente teve que se renovar nesse processo da pandemia, né? Então, a gente conseguiu ter uma atuação política. Eu acho que a comunidade científica, né, se unificou nesse momento e a gente conseguiu ter uma atividade muito intensa, ainda que remota, né? Conseguiu ter mecanismos de pressão dos parlamentares, de pressão da opinião pública, de construção de opinião pública, através das redes, através dessa mediação tecnológica, né, que a gente tem hoje, que a pandemia propiciou. Acho que foi uma importante aquisição. E nós temos hoje um abaixo-assinado, professor, com mais de 54 mil assinaturas, pelo reajuste das bolsas, que a gente está entregando a todos os presidentes de fundações de amparo à pesquisa estaduais. O professor Evaldo já recebeu, a professora Cláudia conhece, porque eu já apresentei, né, a existência desse abaixo-assinado nas reuniões do próprio Conselho Superior da CAPES, mas ainda não tive a oportunidade de entregar fisicamente o abaixo-assinado, mas tem sido hoje o nosso instrumento de luta política, né, além das mobilizações nas redes sociais, que têm sido fundamentais para pautar a discussão, né? Se hoje, eu acho que a NPG, modestamente, teve um papel importante em colocar esse debate com centralidade, né, da comunidade científica abraçar essa agenda da valorização dos jovens pesquisadores. Quantos filiados vocês têm hoje que aceitaram Professor, fazer nós parte? não temos filiados, né? Não tem uma política de filiação, é uma entidade de representação. Então, nós representamos todos os pós-graduandos. O Estrito Senso tem mais de 300 mil pós-graduandos, né? A nossa base. Se você vai pensar o lato senso, aí é muito mais, né? Está na casa aí de mais de 2 milhões.
Na apresentação sua, agora com relação à apresentação, as dúvidas é o seguinte, vocês têm um diagnóstico dessa situação das bolsas por estado? Qual que é a situação, por exemplo, em Pernambuco? Qual a situação em São Paulo? A questão, eventualmente, dessa evasão que eventualmente acontece, vocês têm dados sobre o que acontece com o sistema da pós-graduação, a nível de mestrado, doutorado e pós-doutoramento, quando a gente analisa isso por estado da federação? Professor, a gente não tem um dado por estado da evasão, né? A USP, por exemplo, produziu o seu próprio dado, né? Seu anuário. A gente tem o dado nacional, né? Via Geocapes e via as agências de fomento, né? Pesquisa das informações das agências de fomento. Mas a evasão, ela... Então, tem um diagnóstico nacional. Eu acredito que tenha realmente desigualdades regionais muito fortes, porque a gente teve, em 2020, um processo de redistribuição, né, de critérios de redistribuição de bolsas de estudo, que leva em consideração as notas que os programas alcançam no processo de avaliação institucional. Só que os programas 3 e 4, que perderam bolsa, a maioria deles são programas novos ou são programas das regiões interiorizadas, né? Fora do eixo sul-sudeste. Então, o deslocamento do financiamento desses programas, de alguma maneira, levou a uma concentração, novamente, do fomento na região sul-sudeste e numa fragilização desses programas nas outras regiões do país, né? Então, eu não teria esse dado aqui. O que a gente tem, até mostrei uma tabela, que é a distribuição das bolsas por estado, né? Então, a participação das fundações de amparo estaduais, da CAPES, CNPq, em cada estado, isso a gente tem, mas os dados de evasão a gente não tem. Mas o que a gente sabe é que existe hoje uma concentração do fomento, uma reversão da tendência, né? A gente voltou a concentrar o financiamento no eixo sul-sudeste. Agora, no que diz respeito, por exemplo, aqui no estado de São Paulo em particular, né, que a gente tem a FAPESP, né? No caso aqui, especificamente do estado de São Paulo, os dados, quanto que a FAPESP representa em termos de bolsa de mestrado, doutorado e pós-doutoramento, comparado com o que a CAPES tem e o que o CNPq oferece. Como é que você tem esses dados? Deixa eu reabrir aqui, professor. Tenho. Eu vou reabrir aqui a tabela. Peraí, aqui. Compartilhar. Compartilhou? Não. Eita, não estou conseguindo. Peraí. Vê se você fechou o arquivo no teu computador. Talvez. Ele tem que estar aberto. Espera aí. Aqui. Espera aí. Ai. Espera aí, professor, que eu tô... Para botar aqui a tabela para você ver. Pronto, agora acho que eu vou conseguir compartilhar aqui. Acho que eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo aqui essa. Ai, não estou conseguindo. Não estou conseguindo compartilhar de novo. Mas deixa eu abrir. Deixa eu ver aqui. Ele está... o slide de número... Qual? É o slide... baixo, sobe. Pode subir mais um pouco. É o slide de número, pode subir mais um pouco, ele está bem no início. Esse 5.
Sim. Pronto, aqui em São Paulo, ó. Cadê São Paulo? Aqui, tem um percentual das bolsas, né? Então, você tem aqui, ó, cerca de 30, quase 40% das bolsas CAPES. Do CNPq, tem aqui menos 10%. E Aparentemente, tem aqui as FAPs é 4,30%, mais ou menos, né? 4,3%, não é isso? isso. Então, Esse gráfico aqui é o gráfico do CONFAP, do Conselho de Fundações de Amparo à Pesquisa, e que foi feito a partir de dados das próprias fundações. entendi. Então, Então, ela quer dizer, uma fração pequena, realmente. A grande maioria, realmente, é CNPq e CAPES, né? Essa aqui é a verdade, né? Quer dizer, se você tem isso aqui mais ou menos nos 50%, né? Então, chega aí, não chega a 10%, né? Dos que têm bolsa são bolsas FAPESP, né? Só. Exatamente. exatamente. Agora, uma coisa aqui dessa tabela que eu achei interessante é que, por exemplo, você pega estados como, por exemplo, Amazonas, Mato Grosso, né? Que o percentual, né? Deixa eu botar, das bolsas que vêm da FAP são valores bem... Por que isso acontece, né? Por exemplo, aqui, Amazonas tem 27% de bolsas vindo das fundações, né? Você pega Maranhão, por exemplo, tem 20%, né? O que acontece? O outro estado aqui, Bahia, tem 20%, né? Das bolsas vêm dessas fundações estaduais. Lá, o que acontece para esses resultados aí? Essas Olha, fundações... professor, eu não saberia dizer especificamente. O Maranhão, por exemplo, você tem um processo ali grande de investimento em educação pesado, né? Alguns estados têm uma destinação orçamentária própria, né? Assim, obrigatória, o mínimo obrigatório para a ciência, para fundações. Então, acho que isso varia muito. Acho que seria alvo de investigação. Por que, que o Amazonas é maior? Porque ele Talvez tem porque 27%, né, das bolsas dos alunos, dos 60, quase 70 que tem bolsa, quase 30% de fundação estadual. É interessante só para... E também, sabe, uma coisa interessante era conhecer esses valores aqui, ó, né, dessas bolsas, como que elas se diferenciam em relação a CAPES e CNPq, né? No caso da FAPESP, a gente sabe que as bolsas que são aqui em São Paulo, que é só 4,3%, elas têm valores bem superiores ao que a CAPES e ao CNPq oferecem, não é correto? mas ela é a única. Ó. Eu tenho uma tabela aqui com os valores. Os valores são, em geral, aqui, ó. Em geral, a exceção do Espírito Santo, que é 1.850 mestrado e 2.700 doutorado. Santa Catarina, 1.800 mestrado, 2.600 doutorado. Tem algumas outras, a FAPERJ é maior, a Maranhão é maior, a FAPEMIG é maior, Amazonas maior e São Paulo. O resto, ele acompanha o padrão nacional. Entendi. Tem valores, interessante, é isso aí. Entender um pouco essa tabela aqui, que agora a gente está analisando, entender o porquê desse segredo do que está acontecendo, que alguns estados têm né, uma porcentagem bastante importante, como no caso, como você falou, Maranhão, Bahia, né? Mato Grosso e o próprio Amazonas. Mas no caso dessas. Mas eu tenho uma correção aqui, professor, é porque essas fundações que eu falei, à exceção da FAPESP, que teve o último reajuste em 2019, essas fundações reajustaram ano passado. Então, elas até o ano passado acompanhavam o valor nacional, e agora elas, no final do ano, depois da FAPEMIG, que anunciou em outubro, essas outras fundações anunciaram também. Então, elas estão com o valor reajustado em 25%.
Por isso essa diferença. E todas as outras ainda não reajustaram, então elas continuam com o padrão nacional. O padrão nacional é o que, na verdade, orienta o financiamento nos estados, à exceção da FAPESP, que tem uma política permanente de reajuste. Mesmo assim, reajustou a última vez em 2019. Entendi. Interessante. Mas essas são coisas importantes aí para a gente discutir. A outra questão que você colocou, né, que vocês têm uma pauta aí de como, vamos dizer, viabilizar essa proposta. Como é que está sendo feita a estratégia de vocês para chegar num resultado positivo? Vocês têm apoio dentro do Congresso, dentro dos estados, nas assembleias? Como é que vocês estão conduzindo do ponto de vista estratégico para chegar num resultado final? Professor, a gente precisa muito de apoio institucional, né? Então, nós lançamos há 2 anos atrás, em 2020, no segundo semestre, o Plano Anísio Teixeira. Esse Plano Anísio Teixeira, a gente correu o trecho com ele. Eu apresentei desde, sei lá, desde da USP até, sabe, as reitorias, a gente apresentou para senadores, deputados, para as agências de fomento, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, a gente nunca conseguiu reunir. Para as sociedades científicas, então a SBPC, a ABC, todos conhecem, né, esse nosso plano, e busca de apoio institucional e mobilização, né? Então, a gente fez um conjunto de mobilizações nesses últimos anos, presenciais, virtuais. A última foi em outubro, que foi uma mobilização muito grande mesmo, foi o dia de paralisação, que foi daí que veio o reajuste da FAPEMIG. Na mesma semana, a FAPEMIG reajustou, e daí está desenvolvendo uma cadeia. Então, a gente vem de um processo de debate. O próprio fato de vir aqui, né, conversar com vocês, e também parte dessa estratégia de buscar apoio, né, de falar sobre o tema e buscar apoio para a pauta, né, tornar ela uma agenda, como eu comecei falando, né, a gente tem uma agenda geral de defesa da ciência, mas dentro disso nós precisamos ter uma agenda de defesa da formação de jovens pesquisadores para renovação dos quadros de cientistas no Brasil e para o próprio desenvolvimento brasileiro, né? No que diz respeito vamos dizer assim, a internacionalizar um pouquinho essa discussão, né, sobre mestrado, doutorado e pós-doutoramento. Vocês têm feito alguma análise do que acontece isso em outros países, por exemplo, né? Vamos pegar Portugal, por exemplo, né? Claro, não tem a dimensão do Brasil, mas vocês têm estudado ou visto um pouquinho como que essa política para essas 3 modalidades ela tem funcionado e tem sendo, vamos dizer, de alguma forma sustentada em algum outro país ou não? Professor, eu não tenho dados aqui sobre como que é encarado, né, o mestrado, o doutorado nos diversos países. Mas a gente, dado essa busca, né, para aqueles que querem seguir a carreira científica, dada essa busca fora do Brasil, eu acredito que seja um processo de valorização maior do que a gente tem hoje aqui, né? Porque você vê a plataforma digital em Pernambuco, tem postos de trabalho em abertos que não são ocupados porque o salário ofertado fora do Brasil é maior do que o salário ofertado dentro do Brasil, né? Para esses profissionais altamente especializados. Então, a ciência ele tem um valor diferente, em especial nos países desenvolvidos, né? Na Europa, mesmo no Oriente, né? A China. Então, tem uma política muito maior de valorização, né? Isso é possível a gente identificar porque, inclusive, tem uma procura dos brasileiros e brasileiras também para ir para fora do Brasil, mas eu não teria dado concreto aqui para te dizer. Deixa eu colocar também uma transparência aqui.
que eu queria discutir com você também, aqui. Que a transparência, isso aqui, eu acho. Que é o número de bolsas. Deixa eu ver onde que está aqui. Aqui, né? Esse é CAPES, e aqui, acho que nesse gráfico em cima tem o número de bolsas, né? Que chegou a 89 mil, não é isso? Agora, em 2022, é isso? Isso. Então, assim, historicamente, quer dizer, essa bolsa, o máximo que ela chegou agora é nessa faixa aqui de 2015, 92 mil, né? Vamos dizer, número de bolsas. E esse número, quer dizer, como você falou, está oscilando e aqui chegou nesse valor aqui. Você entende que, por exemplo, vocês pensaram alguma coisa no sentido de que, se esse número atualmente é de 89, você fizesse algum estudo de concentrar as bolsas em projetos mais estratégicos para o país, e que, eventualmente, né, em vez de 89, você poderia ter menos bolsa, mas com valor maior. Você acha que isso seria uma estratégia ou não? Professor, é muito difícil, né, escolher as pesquisas mais estratégicas e as menos estratégicas, ainda mais no momento como a gente vive, né, onde você tem já historicamente não vou dizer uma cisão, mas você tem uma disputa entre áreas de conhecimento, né, inclusive uma disputa sobre o que é ciência e o que não é ciência. Eu acho que entrar numa discussão desse tipo seria um prejuízo grande. Eu acho que o caminho é o inverso. É a universalização das bolsas, porque, não tem inovação sem ciência básica. E o investimento em ciência básica, é difícil prospectar onde que isso aqui vai dar exatamente, né? Então, você precisa ter, inclusive, em nível de mestrado, você precisa ter investimento em todas as áreas, né? Os estudos sobre a sociedade, políticas públicas, tudo isso requer investimento, né? Eu não acho que é uma alternativa. Eu não acho que é uma alternativa. Eu acho que eu acho que a gente tem que fazer uma discussão séria sobre universalização. E como eu demonstrei aqui em alguns números, é um impacto, professor, se é um reajuste estruturado anualmente, é um impacto muito pequeno no orçamento. Entende? É muito pequeno. Você tem um valor de 1 bi num reajuste integral, 1 bi 500, porque você tem quase uma década de defasagem. Mas se você tem uma política de reajuste anual, isso fica não chega a 500 milhões, entende? Então, eu acho que 300 milhões, é um valor irrisório, entende? Para o orçamento público e para a dimensão estratégica que tem esse setor, né? Esse gráfico aqui, ó, eu não entendi aqui. Mestres MP titulados, você pode explicar novamente aqui o que significa? O que é mestre titulado MP, mestre titulados? MP é mestrado profissional. Ah, tá. Isso. Mestrado profissional titulado. Mestre de doutores, Isso, tá. Então, aqui é o número de titulados. A gente vem numa crescente, o que agrava mais ainda, né, a diminuição das bolsas, porque você tem um número crescente de pós-graduandos no sistema, né? Inclusive, é uma meta do PNPG, do Plano Nacional de Pós-Graduação, e do Plano Nacional de Educação também, né? O aumento de titulados, de titulações, e você tem aqui uma queda, né? De 2018 2020, né? 2020 em especial, eu acredito que a pandemia tenha sido um fator muito decisivo, né? Para isso, e a falta de aportes também, porque, como eu falei, 2020 foi o ano que acabou o PNPD, o Plano Nacional de Pós-Doutorado, né? 2019 foi o ano dos cortes de bolsa. Agora, esse gráfico das publicações, apesar de toda essa crise aí, você entende por que a gente continua
crescendo em termos de publicação, apesar dessa dificuldade dos valores da Bolsa? Porque as publicações, elas refletem um ano, no ano que elas aparecem, elas refletem a produção do ano anterior. Uhum. Como a gente parou em 2020, eu acho que a dificuldade é igual no sistema de avaliação, né? Vai aparecer para frente. Esse gráfico deveria ir mais adiante, na verdade, né? Para a gente verificar se teve também, e eu acho que teve, queda de produtividade também. Não, mas se você pega, por exemplo, ó, 2013, né, que a Bolsa está congelada, então você pega todos esses anos, então, você pega 2014, 2015, está havendo um aumento, apesar dessa situação, né? Não vamos nem pensar nesse final aqui, que eu concordo com você, né? Porque tem que ver se esse número vai baixar. Mas se você vê os anos anteriores, aparentemente, todos os anos ele está aumentando, apesar dessa situação, né? Que é um negócio que não deveria acontecer, né? Deveria isso ter algum tipo de diminuição, né? Você não acha? Professor, desculpa, eu me dispersei só um pouco, porque eu tive que pegar aqui o neném para amamentar. Pode só repetir aqui o que é o centro da pergunta? Desculpa. Não. Isso aí eu acho que... o que eu também... É outra coisa que eu queria te comentar, quer dizer, é o seguinte, né? É a questão de que muita coisa se discute, que muitas áreas dentro das universidades, principalmente sul-sudeste, hoje o mestrado, antes ele era, de certa forma, quase que obrigatório. Eu fiz o mestrado, né? Tive 2 bolsas de iniciação científica, tive 2 bolsas de mestrado e 3 de doutorado. Isso, mas foi na década de 80, né, quando eu terminei. Muita gente diz hoje que você deveria, eventualmente, ir direto, né, para o doutorado, né, e no mestrado você manter mais um mestrado profissional, né, que seria, vamos dizer, uma categoria que até a gente não existia, né, que está mais voltado esse mestrado com um trabalho numa empresa e tudo mais. Você não acha que, por exemplo, vocês fizeram alguma análise, se não seria o caso agora, da gente incentivar muito mais, concentrar muito mais no doutorado do que no mestrado? Professor, eu não concordo com a ideia de que o mestrado ele não tem validade. Ele é o início da carreira científica, né? E para muitos, a depender, a gente tem aqui política de cota na universidade, a própria USP hoje adota. Você tem desníveis, né, na introdução à ciência, né? Inclusive ao acesso à iniciação científica, não é todo mundo que tem acesso à iniciação científica na graduação. Então, o mestrado, para muitas áreas, é uma etapa muito importante, é uma etapa de formação inicial mesmo do pesquisador, né? Alguns, existe a proposta, a USP está discutindo isso, inclusive. Desculpa. A USP está discutindo. Peraí. A USP tem discutido, por exemplo, uma proposta de ter uma qualificação. Na qualificação do mestrado, o estudante pode ser alçado ao doutorado ou pode continuar o mestrado. Eu acho que discutir saídas desse tipo, eu acho que nós somos abertos a discutir, né? Saídas que encurtem o tempo da pós-graduação em algumas medidas, mas eu acho que isso é plenamente possível quando você tem pesquisas consolidadas, que os pós-graduandos fazem parte de pesquisas consolidadas. Muitos têm pesquisas individuais, né, processos diferentes, né, de acúmulo e de formação. Então, eu não acho que o mestrado ele deva perder uma finalidade, eu acho que no Brasil ele é muito importante. Muitas áreas, inclusive, resistem a extinguir o mestrado ou diminuir o papel do mestrado. Acredito que a matemática, talvez a física também, sejam áreas que o mestrado tem um papel importante, né, nessa formação inicial. Mas eu concordo com a ideia de que a gente precisa
dar mais suporte ao jovem doutorando. Porque esse é aquele que escolheu a carreira científica. O mestrado, muita gente faz também para progressão de carreira, às vezes é concursado, alguma coisa desse tipo. Quem vai para o doutorado é quem opta pela carreira científica. Então, esses você precisa realmente ter um aporte maior. Eu defendo a universalização das bolsas de estudo, mas eu defendo mais ainda para o doutorado. Todo jovem doutorando deveria ter acesso à bolsa, porque esses são os que estão realmente se preparando para seguir a carreira científica. Eu não defendo nenhuma política que seja restritiva, né? Eu acho que o orçamento que a gente tem já é muito restrito. A gente hoje administra escassez. E na administração da escassez, a gente fica buscando propostas mirabolantes justamente para administrar a escassez. Né? Só que ela não comporta o desafio brasileiro, ela não comporta as nossas necessidades. O Plano Nacional de Pós-Graduação, de 10 anos atrás, apontava para a necessidade de formação, da ampliação da formação de mestres e doutores no Brasil. Nós alcançamos essa meta, a pós-graduação fez o seu papel. Né? Então, e o que a gente faz agora com esses? Não pode ser o que vai entrar e dizer que tem muito doutor no Brasil. Não é isso. Tem muito pouco, inclusive. A gente tem muito menos do que nós deveríamos ter, nós formamos muito menos do que deveríamos formar. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter mais investimento. A discussão é mais investimento, compreendendo o que é investimento estratégico, que são investimentos que retornam, porque o investimento em inovação, o investimento em ciência e tecnologia tem retorno para o produto interno bruto brasileiro. Né? Então, tem pesquisas que apontam que a cada 1% que você investe no PIB, você retorna 9%, então agrega 9% ao PIB das nações, então a gente precisa trabalhar com isso, né? Não, eu acho que isso... eu tenho, além de brasileiro, eu sou cidadão português também, né? E eu tenho bastante contato em Portugal, com colegas, inclusive, de várias universidades, e lá eles têm uma experiência interessante, né, porque é a comunidade europeia, né, quer dizer, Portugal faz parte, né, e eles têm um programa, inclusive, como você falou, para jovens doutores, né, que vem de um fundo, inclusive, europeu, né, que vários países se juntam, né, e Portugal tem tido bastante sucesso também em vários dos seus doutorandos, né, terem apoio, inclusive, tipo um enxoval, né? Olha, o cara terminou aqui um doutorado, você vai dar $20 mil para ele, 20 mil euros, para ele começar a desenvolver uma pesquisa, enfim, que é coisa que aqui simplesmente não existe, né? Quer dizer, é uma coisa que eu concordo com você, quer dizer, uma pessoa que passou pelo mestrado, pelo doutorado, né? Só aí já foram 4, 5 anos, né? E aí ele quer dar sequência e ele não tem oportunidade, inclusive, porque também outro problema que está acontecendo é que os concursos nas universidades estão fechados já há algum tempo. Então, a possibilidade dessa pessoa prestar um concurso e ingressar em alguma universidade também é complicada. E se nesse tempo em que as universidades não oferecem, né, possibilidade dele poder se integrar, você tem que manter esse cara vivo de alguma maneira. Né? E aí o que está acontecendo é o que você falou, ele desiste, né? Que a gente fala lá, o engenheiro que virou suco, né? O cara vai fazer qualquer coisa porque ele precisa sobreviver, ou ele, eventualmente, tendo uma chance, ele migra para algum país, vai para o Canadá, vai para Portugal, vai para algum outro país, né? Para tentar salvar todo esse investimento que o cara fez. Então, é um negócio que precisa, como você falou, estamos todos unidos aí. Eu queria, então, desde já, dizer que o nosso grupo aí, depois que eu fizer a edição desse vídeo, eu vou tentar circular ele, a gente tem mais de 50 mil pessoas que vão ver esse vídeo aí, e ver se a gente consegue, né, a gente tem um trânsito não, tudo que a gente desenvolve, a gente compartilha com todos os deputados federais e com todos os estaduais também, aqui pelo menos no estado de São Paulo, e com os senadores também. Então, quem sabe a gente consiga, tem o senador Exalci, é uma pessoa que a gente tem tido muito apoio da parte dele, ele tem feito muita coisa boa, né? Principalmente com os orçamentos e tudo mais, e eu acho que essas propostas que vocês têm, né, vindo de vocês, né, eu acho que é importante
A gente, depois você me passa também, esse abaixo-assinado que você já tem 50 mil, ele está aberto ou já foi fechado? Está aberto, está aberto. Te Depois mando você, também. depois você me manda o link também, eu vou compartilhar também com as pessoas, né? E é isso aí. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer aí a sua apresentação e a discussão, né? É uma coisa que a gente, como você falou, né? Muitas das questões que eu levantei são coisas que é importante a gente estar tocando, mas eu também concordo com você que, face à escassez e a diminuição drástica que tem acontecido, não é o momento de administrar, né, a escassez, né? É o contrário, né? A gente resgatar o que era, né? E aí, se for o caso, você pode até fazer algumas análises, né? Inclusive, agora recentemente, todo esse processo que aconteceu na CAPES, da avaliação de novos cursos e tudo mais, né? Procurar, porque é importante a avaliação do resultado, do que foi colocado, né? Isso tem que estar na mesa de qualquer análise, mas no momento que a gente está, eu concordo com você que não esse momento não chegou ainda. Primeiro, agora, a luta é resgatar o que, né, você mostrou, inclusive, um gráfico aí, né? No grupo agora, o Marcelo Morales falou que o orçamento da CAPES aumentou 30%, né? Só que tem que ver o que ele era em anos anteriores, né? Então, ele aumentou, mas se você considerar o que era, ele está ainda muito defasado. Tudo bem, 30% é boa, mas não é aquilo que ele já foi, né? Então, é o que você falou, tem que a gente não esquecer do que foi o passado, né? E trabalhar para, pelo menos, recompor o que foi um dia possível a gente ter de recurso, né? Então, eu acho que é esse o caminho. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer e passar para você, para as suas considerações finais, para a gente terminar esse webinar. Eu que agradeço, professor, o convite, né, para participar aqui desse debate. Acho que para a gente é muito importante falar sobre esse tema e ter apoio na sociedade, né? Ter apoio na sociedade, que as pessoas compreendam a nossa condição e que o reajuste de bolsas ele não é uma política corporativa. O debate que a gente está propondo aqui sobre a formação de jovens talentos no país é de interesse público, é de interesse de toda a sociedade, né? E eu acho que é nesse sentido que eu queria discutir, né? Que eu queria apresentar, porque é irrisório isso no orçamento e a gente precisa de apoio político. O Exalci conhece a nossa pauta, enfim. Acho que a gente precisa angariar apoio, então eu conto com o senhor e agradeço a oportunidade de vir aqui discutir com você esse tema tão caro para a gente. Obrigada. Obrigado a todos vocês que nos estão acompanhando no YouTube. Queria agradecer a todos vocês também. Perguntas ou coisas que aconteceram, depois eu vou compartilhar diretamente com a Flávia, né? E dizer para vocês que a gente vai fazer uma edição especial desse vídeo que a gente está finalizando, e aí vamos compartilhar de forma mais ampla para todos que não puderam estar nos acompanhando ao vivo no dia de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço aí. Tchau, tchau.